Então o texto diz o seguinte: na prática usual, trabalha-se com funções como expressões algébricas, abordagem que deixa implícitos dois outros elementos importantes do conceito de função, seu domínio e seu contradomínio. Nessa abordagem, quando se faz referência ao domínio da função, presume-se que o contradomínio seja o conjunto dos números reais e que o domínio seja o maior subconjunto dos reais para o qual a expressão faz sentido. Isso é, um número real estará no domínio da função se satisfizer as condições de existência das operações presentes na expressão algébrica, tal que esta resulte um elemento do contradomínio. Beleza, aí nós já fizemos essa questão 79, que dizia o seguinte: a expressão y² mais x² igual a 1 não pode ser usada para definir uma função. E aí nós vimos que isso estava errado, porque sim, ela pode sim ser usada para definir uma função, desde que a gente faça duas coisas. A gente faça uma restrição adequada no domínio e uma restrição adequada no contradomínio, né? Então, ao invés de a gente pensar numa função definida no domínio dos números reais inteiro, a gente restringe para apenas o intervalo que vai de -1 até 1, que corresponde aqui a esse pedaço aqui do eixo das abscissas, né? E o contradomínio, a gente também faz uma restrição nele. Uma escolha possível é que sejam os reais positivos. Significa que a gente vai estar olhando essa parte aqui de cima da circunferência que corresponde a essa equação, né? A equação, lá na geometria analítica, a gente sabe que x² mais y² igual a 1 é a equação de uma circunferência. Quando a gente está olhando isso como função, a gente, então, escolhe, por exemplo, a parte positiva ali do eixo das ordenadas. É possível também, se a gente quiser, escolher a parte negativa. Eu poderia escolher aqui, em vez de R mais, escolher R menos, e aí na hora que a gente, por exemplo, for isolar o y nessa expressão algébrica para descobrir qual é a expressão que para cada x fornece um único y, a gente colocaria o sinal de menos aqui, no caso de querer escolher os reais negativos. Então, é sim, quer dizer, essa expressão, essa equação pode sim ser usada para definir uma função, desde que se faça a adequação do domínio e do contradomínio. Bom, o item 80, então, diz o seguinte: as funções definidas a partir das expressões algébricas y igual a x ao quadrado elevado a meio e y igual a x elevado a meio, tudo isso ao quadrado, essas duas funções são iguais, é o que afirma a questão. Não, não são iguais, né? Porque a igualdade de funções, ela depende da igualdade dos três elementos definidores da função. Você tem que ter o mesmo domínio nas duas situações, o mesmo contradomínio nas duas situações, e, além disso, as expressões que forem utilizadas precisam resultar sempre no mesmo resultado, né? Isso seria são as três condições para a igualdade de funções. Ora, nesse caso aqui, observe que não é possível que essas duas funções sejam iguais, porque os domínios vão ser diferentes. Enquanto que nessa primeira expressão, por exemplo, a gente pode escolher o valor de x igual a -5, e tudo certo, é possível fazer os cálculos aqui, né? Então, trocando x por -5, nós vamos ter que o y correspondente vai ser -5 elevado ao quadrado, e o resultado disso elevado a meio. Como -5 elevado ao quadrado é igual a 25 positivo, e 25 elevado a meio, ou seja, raiz quadrada de 25 é igual a 5, nós temos que ocorrer essa associação. Para o x igual a 5, o y correspondente, perdão, para x igual a -5, o y correspondente é 5. Já na outra expressão, a conta não é nem possível de ser feita. Quando o x for igual a -5, a gente vai lá tentar encontrar o y correspondente, e a gente começa com o -5 elevado a meio, e depois vamos ter que levar isso ao quadrado. Ora, -5 elevado a meio não existe no conjunto dos números reais. -5 elevado a meio seria a raiz quadrada de -5, né? Então, isso não está ambientado no conjunto dos números reais, que é a presunção que a gente tem quando a gente está trabalhando nessa situação. O contradomínio tem que ser o conjunto dos números reais. Então, dentro desse ambiente, dentro desse contradomínio, que a gente presume, de novo, olha o contexto dito, olha, a prática usual é que a gente apresenta apenas as expressões algébricas, a gente deixa implícita ali o domínio e o contradomínio, a gente não diz quais são. E quando a gente deixa implícito, o que a gente está dizendo que é o contradomínio? Exatamente, né, o contradomínio, ele é aqui o conjunto dos números reais. E o domínio vai ser aquele maior subconjunto dos reais onde a expressão faz sentido. Agora, diante dessa presunção, essa segunda expressão aqui não tem o mesmo domínio que a primeira expressão. Essa aqui, por exemplo, o número -5 faz parte do domínio dela, não faz parte do domínio da segunda. Isso é o que justifica, então, o erro desse item, o item 80, portanto, errado. Seguindo adiante, o 81, o texto diz assim, ó: se uma expressão algébrica do tipo y igual a f de x der origem a uma função par, então os opostos de todos os números reais do domínio também pertencerão ao domínio dessa função. Ora, isso está correto, isso vem do próprio conceito de função par. Isso pelo seguinte, ó, quando é que você diz que uma função é par? Você diz que f é par quando ocorre essa igualdade aqui, ó. F de menos x é igual a f de x para todo x lá no domínio da função. Vou representar assim, df, domínio de f. Ora, isso aqui já presume que toda vez que um certo x pertencer ao domínio, o menos x também tem que pertencer, porque tem que ser possível calcular o f de menos x e, além disso, tem que valer essa igualdade. Ora, o menos x é justamente o oposto do x. Justamente o oposto do x, que é o que afirma a questão mesma. Então, os opostos de todos os números do domínio também pertencerão ao domínio. Exatamente. Então, se o número 7 fizer parte aqui do domínio da função, eu vou ser capaz de calcular f de 7.
Mas para a função ser uma função par, eu não só tenho que ser capaz de calcular o f de menos 7, ou seja, o f de menos 7 tem que existir, e não só existir, mas ser igual ao f de 7. E assim, o 7 não tem nada de especial, vai acontecer o mesmo com todos os outros elementos do domínio. Então, os opostos de todos os números do domínio também pertencerão ao domínio da função. Correto, portanto, o item 81. Bom, só para aproveitar o item e conceituar também o conceito de função ímpar. Quando é que uma função é ímpar? Quando, ao tentar calcular f de menos x, o resultado for menos o f de x. Isso também para todo x pertencente ali ao domínio da função f. Então, observe que também no caso, quer dizer, se eu trocasse o nome aqui de função par para função ímpar, ainda assim o item seria verdadeiro e rigorosamente pelas mesmas razões. Né? F de menos x, tem que ser possível calcular o f de menos x para x do domínio, e não só tem que ser possível calcular, como ele tem que ser igual ao oposto do f de x. Isso no caso da função ímpar. No caso da função par, não é o oposto, é igual à própria função, a imagem, né? A imagem do menos x tem que ser igual à própria imagem do x. Item 82. A função y igual a x mais 2, dividido por x menos 2, tudo isso elevado a meio, tem o domínio no intervalo dado por menos infinito a menos x, união com 2 a mais infinito. Pessoal, aqui tem uma impropriedade técnica, a palavra intervalo aqui está mal empregada. Isso aqui não é um intervalo. É um conjunto, união de dois intervalos, mas não é um intervalo. Essa palavra devia ser trocada por conjunto. Essa função tem o domínio no conjunto dado por, e aí eu tenho ali a união de dois intervalos. O intervalo que vem de menos infinito até menos 2, e o intervalo que vem de 2 até mais infinito. Bom, vamos resolver considerando aqui a palavra conjunto, tá? Vamos pensar na palavra conjunto, mas isso é meramente uma impropriedade técnica, de fato não traz maior prejuízo ali para a possibilidade de julgamento da afirmação. Veja que nós temos uma raiz quadrada aqui e temos um quociente, uma divisão. X mais 2 dividido por x menos 2 dentro da raiz quadrada. E aí o nosso objetivo é descobrir qual é o domínio da função, ou melhor dizendo, verificar se esse conjunto é o domínio da função. Ora, o texto ali em cima nos disse que o domínio da função vai ser o maior subconjunto dos reais para o qual essa expressão aí faz sentido. E quando é que uma raiz quadrada faz sentido? Quando o radicando é positivo. Então, o que nós temos que fazer para garantir que aquela expressão exista é analisar o quociente x mais 2 dividido por x menos 2 e garantir que isso seja não negativo, né? Maior ou igual a zero. Até pode ser igual a zero, não pode ser, é negativo. Então, x mais 2 dividido por x menos 2, por estar dentro da raiz quadrada, tem que ser não negativo. Bem, então vamos resolver essa inequação. Existem duas possibilidades para esse quociente aqui dar negativo. Perdão, não negativo. X mais 2 maior ou igual a zero e x menos 2 maior que zero, ou o x mais 2 menor ou igual a zero e o x menos 2 menor que zero. E aí, atenção aqui num pequeno detalhe, aqui é maior ou igual, porque o numerador ele pode sim ser igual a zero. Aqui é maior porque o denominador não pode ser zero, porque senão a divisão por zero não iria existir. Né? O mesmo argumento vale aqui e aqui. Pois bem, atenção, o conectivo aqui é ou e aqui é e, né? Então eu tenho essa situação ou essa outra situação. Isso vai se traduzir mais adiante numa união, esse ou vai se traduzir numa união. Antes dele, esse e, bem como esse também, vão se traduzir numa interseção de conjuntos, né? Resolvendo essa equação, eu descubro que o x tem que ser maior ou igual a menos 2, e ao mesmo tempo o x tem que ser maior do que 2, quando eu resolvo essa outra inequação aqui. Ou então, olhando para o lado de cá agora, o x tem que ser menor ou igual que menos 2, e ao mesmo tempo menor do que 2, quando eu resolvo essa última inequação. E o conectivo aqui entre eles é ou, hein? Lembrando disso. Bom, representando numa reta numérica, eu tenho x maior ou igual que menos 2, é esse conjunto aqui. Ó. Aqui eu tenho o número menos 2, o igual a gente representa lá na reta numérica com uma bolinha fechada, e eu tenho todos os números aqui à direita do menos 2. E esse outro pedaço, x maior que 2, representa aqui com outra reta numérica, vamos imaginar que o número 2 esteja aqui, e como não tem o sinal de igual, a gente representa aqui com uma bolinha aberta. E aí eu quero todos os números à direita, né, porque são maiores do que 2. Pois bem, eu faço agora a interseção dessas duas coisas, e essa interseção, ou seja, eu tenho que pegar aquilo que está nesses dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, me interessa tudo que é maior do que 2. Ou seja, do 2 para o infinito. Intervalo aberto aqui no 2, né? Às vezes a gente representa com esse sinal aqui, de 2 até mais infinito. E às vezes, eu estou usando esse porque foi o que foi usado ali na questão, né? Às vezes a gente usa também o colchete virado no sentido contrário, assim. E aqui do outro lado, nessa outra parte, nós temos x menor ou igual que menos 2. Então, representando isso na reta numérica, o menos 2 está aqui nessa posição, menos 2, bolinha fechada, porque o sinal ele tem a igualdade, todo mundo que está à esquerda do menos 2. Ao mesmo tempo, o x tem que ser menor do que 2. Então, está aqui o 2, a bolinha é aberta nele, todo mundo que está menor aqui, portanto, à esquerda. O que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Aqui no menos 2, bolinha fechada nele, né? Porque o menos 2 está fazendo parte desse conjunto e também está fazendo parte desse outro. E aí a cobrinha vem aqui no sentido esquerdo, aqui à esquerda do menos 2. E, portanto, o intervalo que nos interessa é aquilo que vem lá do menos infinito até no menos 2 e é fechado aqui no menos 2, porque o menos 2 faz parte do conjunto.
E por causa daquele conectivo ou lá do início, a gente tem exatamente a união desses dois conjuntos. Como a gente sabe que na união a ordem aqui não é importante, então, de fato, o que nós chegamos foi exatamente naquele conjunto que está indicado lá no item 82. O item é, portanto, verdadeiro, é correto, né? Essa função realmente tem o domínio nesse conjunto aí dado pela união desses dois intervalos. Correto, item 82. Item 83, o domínio da função y igual a x ao quadrado menos 1 não pode ser expandido para o conjunto dos números complexos, ainda que se altere também o contradomínio. Bom, errado, né? Aí não. Se você puder alterar o contradomínio, você vai ter mais liberdade para escolher também o domínio. Então, é possível sim passar para o conjunto dos números complexos aí, sem nenhum problema. É possível calcular o quadrado de um número complexo e depois subtrair uma unidade disso. Não tem nenhuma dificuldade. A única dificuldade é, em tese, é porque quando você pega o quadrado de um número complexo e subtrai uma unidade, o resultado será um novo número complexo. Então, o contradomínio tem que ser suficientemente amplo para conter esses resultados, né? Portanto, você precisa também alterar o contradomínio. Como ele está permitindo que altere o contradomínio, então o item fica errado. Ela não pode, essa função, o domínio, não pode ser expandido? Pode ser sim, sem nenhum problema, desde que você possa alterar também o contradomínio, partindo do conjunto dos números reais para um conjunto mais amplo, né? No caso, o conjunto dos números complexos. 84. O domínio da função 2x ao quadrado mais 15 elevado a meio consiste de todo o conjunto dos números reais. Olha, de fato, quando você pega qualquer número real, eleva ele ao quadrado, o resultado dá positivo. Quando você dobra, continua positivo. Aumentou mais 15, dá positivo também. Ora, raiz quadrada de número positivo sempre existe no conjunto dos números reais. Então, sim, o domínio dessa função aí, de fato, é o conjunto de todos os números reais. Aqui não tem maior dificuldade, o item correto. Bom, então vamos lá, mais questões. Considerando que f, dois pontos, r, setinha r, como é que a gente lê isso? F, considerando que f definida de r em r seja uma função real, julgue os itens seguintes. Bom, vamos lá, essa aqui é a notação usual para a gente representar uma função cujo domínio é todo o conjunto dos números reais, o domínio é a reta toda, e o contradomínio também é a reta toda. A gente chama a função de função real quando o domínio é o conjunto dos números reais. E é muito comum a gente usar um complemento disso, a gente fala uma função real com valores reais. Essa expressãozinha valores reais diz respeito ao contradomínio, quer dizer que os valores assumidos pela função vão ser números reais. Então seria uma função real com valores reais. Só que para o contradomínio é aquela parte da definição de função que a gente tem ampla liberdade. E como a gente tem muita liberdade na escolha, a gente não fala muito dele. A gente fala mais do domínio, que esse sim é onde se tem restrições importantes lá no conceito de função, né? Relembrem comigo isso, ó. O conceito de função, o domínio, a gente exige que cada elemento do domínio associa-se com um único elemento do contradomínio, e mais, o elemento do domínio não pode ficar sozinho, né? Então você tem as duas condições. A um elemento do domínio associa-se um único do contradomínio, não pode mais de um, e a cada elemento do domínio associa-se um pelo menos no contradomínio, ou seja, também o elemento do domínio não pode ficar sozinho. Essas são as duas condições da definição de função, as duas condições exigidas do domínio no conceito, na definição de função. O contradomínio não tem maiores exigências. Beleza, vamos aos itens. 85. Se f for estritamente crescente, existirá um número real x0, tal que f de x0 é igual a zero. Atenção na palavra estritamente. O conceito de função estritamente crescente é esse aqui. Ó. Você diz que a função é estritamente crescente quando quando essa condicional é verdadeira. Ó. Se x1 for menor do que x2, então f de x1 tem que ser menor do que f de x2. Essa é a definição, né, de função crescente. Você diz que a função é crescente quando essa afirmação é verdadeira, quaisquer que sejam x1 e x2, obedecendo aqui essa condição. Bom, isso vai dar um aspecto no gráfico da função, um aspecto de crescimento mesmo, de estar subindo. E aí, o elaborador da questão quis fazer um jogo com a gente, dizendo, será que vai existir, então, um x0 aqui? Né, que eu estou aqui com o eixo das abscissas, aqui o eixo das ordenadas, e aí ele está falando, será que existe esse ponto x0, de tal maneira que o f de x0 dá igual a zero? Isso vai acontecer sempre? E aí a resposta é errada. Não, não é sempre. É verdade que acontece algumas vezes, como nesse desenho que eu fiz, mas, por exemplo, deixa eu usar aqui um pouquinho mais em cima. Você se lembra como é o gráfico de uma função exponencial, por exemplo? Aqui, ó, vamos pensar numa função, por exemplo, que tem esse formato aqui, ó, 2 elevado a x, uma função exponencial. Como é o gráfico dela? O gráfico dela é algo assim, ó. Ele vem lá, ele vai, ele vai explodir aqui para o infinito, mas quando você vai caminhando nessa direção, ele vai ficando cada vez mais próximo de zero, sem nunca chegar a zero. Essa função aqui, ela é uma função definida no conjunto dos números reais inteiro, como a gente está vendo aqui, e ela é uma função estritamente crescente, sem nenhum problema, só que não existe nenhum número x0 com essa condição. Ou seja, o gráfico dessa função nunca cruza o eixo das abscissas. Tá? Nunca cruza. Então tá aí o contra-exemplo. Isso justifica porque que o item está errado. Se f for estritamente crescente, vai existir esse número real? A resposta é nem sempre. Por exemplo, para a função exponencial, isso não acontece. Para essa função exponencial, né? Esse tipo aqui. O número 2 não tem nada de especial, qualquer outro número real positivo que você colocar aí no lugar do 2,
vai servir, né? Uma função que é muito tradicional nesse sentido é com a base de Euler, né? O número de Euler, e elevado a x, é mais conhecida até, mas não tem nada de importante. Eu falei qualquer número real positivo, mas para ele ter esse aspecto de estritamente crescente, esse número real tem que ser maior do que uma unidade, tá? Se a base aqui da função exponencial for um número, embora positivo, menor do que uma unidade, aí a função ela não vai ser estritamente crescente, ela vai ser estritamente decrescente. O comportamento dela aqui no gráfico seria assim, né? Ele vem aqui decrescendo, 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 vai chegando cada vez mais perto ali do zero, sem nunca chegar no zero. Então esse aqui do gráfico vermelho seria, por exemplo, uma função meio elevada a x, com a base ali menor do que uma unidade. Mas ainda positivo, tá? A base ainda positiva. Se a base for exatamente igual a 1, aí você não tem exatamente uma função exponencial. Você tem uma função constante, né? Porque para todo x vai dar sempre igual a 1. Beleza, item 86. Se f for estritamente crescente, então f não poderá ser uma função par. De fato, não vai poder. Esse item está correto. A função não vai poder ser uma função par se ela for uma função estritamente crescente. Uma maneira da gente ver isso é a seguinte, ó, uma função par, ela tem como característica o fato de que, bom, primeiro recorde rapidinho a definição, nós acabamos de comentar, f de menos x tem que ser igual a f de x para todo x. Uma consequência dessa definição é que o gráfico da função ele vai ser simétrico em relação aqui ao eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas vai funcionar como se fosse um espelho para o gráfico dessa função. A mais tradicional, a mais conhecida, a função quadrática, f de x igual a x ao quadrado. Então tem esse comportamento aqui de espelho, né? Essa parte aqui do gráfico é como se fosse a imagem através desse espelho dessa outra parte aqui do gráfico. Então, de fato, a função, se ela for uma função par, ela não vai, ou melhor, se ela for uma função estritamente crescente, ela não vai poder ser uma função par, porque a função par tem que ter esse caráter, um pedaço. Bom, deixa eu ir pela definição, ó. Para a função ser estritamente crescente, tem que acontecer isso. Sempre que o x1 e o x1 for menor do que o x2, a imagem do x1 vai ser menor do que a imagem do x2. Ora, se o x for positivo aqui nessa igualdade, se esse cara for positivo, o menos x vai ser negativo. E, portanto, o menos x vai ser menor do que o x. Vai acontecer isso, ó. Vai acontecer o menos x é menor do que o x. Ora, se o menos x é menor do que o x, o f de menos x teria que ser menor do que o f de x para que a função seja estritamente crescente. Então, isso não vai acontecer porque, pela definição de função par, o que tem que acontecer é a igualdade. Então, isso justifica ali por que o item está errado. Eu falei da função quadrática, essa que está aqui na tela, né, no meu desenho ali, mas você poderia pensar, por exemplo, numa função cosseno, né? A função cosseno também é uma função par, ela tem um formato mais ou menos assim. Também tem simetria. Aqui eu desenhei só um pedaço dela, né? Claro que ela vai até o mais infinito e menos infinito também, vai nas duas direções. Então a função cosseno também seria um exemplo de uma função par, também simétrica em relação ao eixo das ordenadas, e não há a possibilidade dela ser uma função estritamente crescente. Ou dizendo de outra maneira, sendo uma função estritamente crescente, ela não pode ser uma função par. Veja aqui de novo na função exponencial, para a função ser uma função exponencial, aqui eu tenho, vamos dizer, um certo valor de x. Aqui, deixa eu colocar outra cor. O azul. E aqui eu tenho um certo valor de x. Aqui em cima, deixa eu chamar de x0. Aqui em cima está o f de x0. F de x0. Se a função for par, quando eu olho o menos x0 do lado de cá, menos x0, o f de menos x0 tinha que ter dado o mesmo valor lá em cima. Isso para a função ser par. Se ela for uma função estritamente crescente, como é o caso desse gráfico azul, né? Aqui, o f de menos x0 deu, nesse caso, bem menor do que o f de x0. Então, a gente, mais argumentos aqui para a gente se convencer, né, de que a função sendo estritamente crescente, ela não pode ser uma função par. Não tem jeito de ser. Item 87. Se f for uma função ímpar, então a função g de x igual a f de x vezes g de x será uma função par. Correto, correto. Exatamente isso. Mas está difícil de desenhar um C aqui. Por que isso é verdade? Vamos aqui embaixo dar uma olhadinha nisso. Para a função g ser uma função par, tem que acontecer essa igualdade. Quando eu calcular g de menos x, vai ter que dar o mesmo resultado do g de x. Vai ter que dar o mesmo resultado. Então vamos fazer a conta para a gente ver se dá mesmo. Pela definição da função g, a função g foi definida assim, ó, ela é o produto de duas coisas, f de x vezes f de x. Então, isso para o g de x. Para calcular, então, o g de 50, f de 50 vezes f de 50. Para calcular o g de menos x, pela definição ali, tem que ser f de menos x multiplicado, né, deixa eu colocar a cruzinha igual ele ali, multiplicado por f de menos x. Então, g de menos x é, por definição, f de menos x vezes f de menos x. Só que o fato de a função f ser uma função ímpar me diz que f de menos x é igual a menos f de x. Essa é a definição de função ímpar que a gente viu agora há pouco. Então eu tenho aqui menos f de x. Ó. Recordando aqui onde é que a gente tinha escrito aqui em cima, rapidamente, aqui. Ó. Tinha escrito que f de menos x é igual a menos f de x quando se trata de uma função ímpar. É exatamente isso que eu estou usando aqui. Eu estou substituindo esse cara por esse, né? E esse outro aqui, f de menos x, é menos f de x. Simplesmente fazendo essas substituições. Ora, quando eu vou fazer essa multiplicação aqui, esse menos multiplicado por esse menos, menos vezes menos fica mais. Então isso ficou igual a f de x vezes f de x, agora sem os dois sinais de menos, porque o menos vezes menos ficou mais. Então, o resultado final disso é que g de menos x
deu igual a f de x vezes f de x, que é igual ao g de x. Ora, a afirmação é que essa função g, ela é uma função par. Era exatamente isso que caracteriza a função ser par, quando g de menos x for igual ao próprio g de x. Por isso que está correto ali aquele item. Item 87, portanto, correto. Item 88, se f for uma função ímpar, então f será crescente. Ora, a função par, a gente viu agora há pouco, ela tem uma simetria, né, aqui em relação ao eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas funciona como se fosse um espelho, a gente disse aqui, né? Aqui. Esse eixo funciona como um espelho, esse ramo da função é exatamente a imagem, através daquele espelho, desse outro ramo da função. Isso para a função par. A função ímpar, ela também tem uma simetria. Só que a simetria dela não é mais em relação ao eixo das ordenadas. A simetria dela é em relação à origem. É como se a gente dissesse assim o eixo das... desculpa, é como se a gente dissesse assim que a origem funciona como o espelho agora. Mas eu acho mais difícil de ver dessa maneira, porque um ponto só funcionando como espelho é uma coisa estranha, né? Um jeito que pode facilitar um pouco para a gente ver é fazer rotação de 180 graus. Então, por exemplo, a função de terceiro grau é a função mais tradicionalmente utilizada para representar a função ímpar, né? Você pega a função f, não é qualquer de terceiro grau, né? Tem que ser bem específica, quer dizer, tem até variações dessa, mas normalmente a gente usa essa daqui. F de x igual a x ao cubo, cujo gráfico tem esse formato aqui, ó. Então, aqui o eixo das abscissas, aqui o eixo das ordenadas, ela vai ter um comportamento assim. Aqui nessa parte da origem vai subindo, e do outro lado, parte da origem vai descendo. Então é como se você pegar esse ramo aqui e rotacionar ele 180 graus nesse sentido, 180 graus, ele vai cair exatamente em cima desse outro ramo aqui. Então é uma simetria, digamos assim, de rotação. Enfim, essa é uma maneira de ver, né? Tem gente que fala sobre ser o espelho é aqui a origem. E aí você... Só que eu não consigo visualizar direito, porque um espelho é uma coisa, né, plana, é uma coisa que tem, enfim, maior do que apenas um ponto. Por isso eu acho meio estranho. De qualquer modo, fica aí umas duas possibilidades de tentar visualizar, tá? Duas maneiras de tentar visualizar. Bom, de todo modo, vamos lá na questão. Se f for uma função ímpar, então ela será crescente. Ora, esse é o caso aqui, desse meu exemplo, né? Essa função aqui, de fato, é uma função crescente. Só que você percebeu que no item ele não colocou a palavra estritamente, como ele tinha tomado o cuidado de colocar em dois itens ali para cima? Qual é a diferença agora? É a seguinte, ó, a gente viu que o conceito de função estritamente crescente, a gente usa a desigualdade, aqui até que não faz diferença. Aqui a gente usa a desigualdade estrita. Aliás, eu disse que aqui não faz diferença, mas faz sim. Aqui vai ser sempre a desigualdade estrita. É aqui que faz a diferença para a função ser estritamente crescente ou ou apenas crescente. O conceito é isso, ó. Você diz que f é crescente se, deixa eu usar a palavrinha quando, só para uma questão de não repetição aqui, quando é verdadeira essa afirmação, ó. Se o x1 for menor do que o x2, ambos estão no domínio, x1 e x2, então f de x1 é menor ou igual a f de x2. Aqui a gente não usa a desigualdade estrita. Então é permitido que o x1 seja igual ao x2. O que não é permitido é que ele seja maior. F de x1 ser maior que o f de x2, aí não vai ser permitido. Aí a função não vai ser crescente, né, se isso acontecer. Mas quando a função é crescente, é que f de x1 é menor ou igual a f de x2. Observe, então, que uma função constante satisfaz essa condição. Ó, então aqui eu tenho o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, e vamos imaginar uma função f de x igual a 3, aqui, ó, passando pelo ponto 3. Essa é a função, f de x igual a 3. Essa função aqui, ela é uma função crescente, porque ela satisfaz a condição, vai valer a igualdade. Ela não é uma função estritamente crescente. Ela é crescente, mas não é estritamente crescente. Eu poderia pegar aqui um exemplo bem parecido com esse. Deixa eu mudar a cor e fazer aqui nesse gráfico mesmo. Se eu pegar, deixa eu chamar de g de x, a função menos x ao cubo. A função menos x ao cubo, ela vai ser uma função ímpar. O gráfico dela vai ter esse formato aqui, ó. Exatamente o oposto desse gráfico azul. Aqui. Então, esse gráfico vermelho é o gráfico dessa função, menos x ao cubo. Ela é uma função ímpar e ela não é uma função crescente. Pelo contrário, ela é uma função até estritamente decrescente, né? Então, se f for uma função ímpar, ela será crescente? Aí a resposta é nem sempre. Por isso o item está errado. Às vezes sim, como no caso do gráfico azul. Às vezes não, né? Como no caso do gráfico vermelho.